Salmo 16. Aleluia, Santo Deus, aleluia. Glória a ti, Santo. Aleluia. Salmo 16. Todos acharam? Amém. Assim diz a palavra do Santo. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão somente a ti. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, e muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra existem delícias perpetuamente. Amém? Vamos orar? Ó Deus poderoso, a quem tenho eu além de ti? Aonde iremos se somente tu tens a palavra de vida? Aleluia, Jesus. Tu és o nosso Deus que nos sustenta. Amém. Tu és o arrimo da nossa sorte. Tu és o bálsamo de Gileade. Aleluia. Considera-nos tu, Senhor, Amém. como a menina dos teus olhos. Aleluia. E dizes tu, através da tua palavra, quem ousará tocar na menina dos meus olhos? Tenho anseio de ti. Glória a Deus. Tenho desejo de ti. Minha alma, Senhor, se apegou de tal forma em ti, como tu dizes, que então encarecidamente me amou, eu também o livrarei. Amém. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Seja o teu nome, Senhor, exaltado e glorificado aqui. Existe uma fome dentro de nós, que é a fome da tua presença e da tua palavra. É ela que supre, Senhor, as nossas necessidades, para que a nossa alma não venha se enfraquecer. É a tua palavra que vem a nos nutrir para continuarmos caminhando. É a tua palavra que vem apontar os nossos erros e assim nos dá o direito de nos consertarmos e assim seguirmos o caminho que tu tens colocado, que é o caminho para a vida eterna. Muitos, Senhor, que estão pregando o teu evangelho, estão sendo perseguidos, maltratados. E nós, Senhor, estamos aqui para te adorar, por termos um país que a tua palavra tem liberdade de ser pregada. Tu sabes o caos que está a nossa nação. Muitos ministros estão deixando de pregar a palavra para subir em lugares, Senhor, de destaque, aonde, Senhor, meu Deus amado, muitos tu tem visão de os colocar ali, mas outros estão se empolgando e estão esquecendo do seu chamado. E eu quero pedir, Senhor, que esta palavra tu venha iluminar
os nossos pensamentos e o nosso coração. Porque Tu és o Deus que direciona o Teu povo. Quando o Teu povo aprende a descansar e deleitar em Ti, Tu fazes o sobrenatural. Tu cria o que não estava ainda a ser gerado. Tu abre portas aonde não tem nem parede. Tu és Deus. Tu faz assentar em cadeiras de honra aquele que era desprezado e mal amado, porque Tu és o Senhor. Tu és o Senhor que levanta do monturo aquele que está, Senhor meu Deus querido, decaído. Dizes que o caía do homem e o levantava em Ti. Aleluia. Talvez aqui neste lugar estejam almas que caíram e que hoje Tu vais declarar esta palavra de poder para levantar. Ó Deus Santo, este povo que está aqui tem sede de ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Eu não quero falar de mim mesmo e não quero expor, Senhor, as minhas próprias palavras. Mas eu quero sumir e desaparecer. E eu quero pedir em nome de Jesus que Teu Espírito Santo cresça e apareça. Espírito Santo de Deus, cresce e aparece. Os aplausos sejam para Ti, a honra seja para Ti, todo louvor e toda adoração seja para Ti. O nosso Deus, fala, Senhor, que Teu povo ouve. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Hoje tem aqui um coração quebrantado, hein? Quebrantado coração, move o coração de Deus. Você quer mover o coração de Deus hoje? Você quer que Ele faça algo sobre a tua vida hoje? Não é amanhã, não, hoje. Um coração quebrantado, Deus não despreza. E o pastor falou algo que é muito sério isso. Nunca faça um crente chorar. Meu Deus, você não sabe o que você está mexendo. Porque é muito sério, uma lágrima. Ainda mais quando é dor. Você não chora, você uiva. Já uivaram por aqui já? Já houve uivos? É um pranto que parece que não tem consolo. Uivar da alma. E chega diante do Pai, em desespero, querendo pegar nas abas das vestes, assim como uma criança vai correndo, pega assim e pede, me socorre. Se você está assim, se você quer alcançar hoje a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e alcançar um coração que é lindo e maravilhoso, que está disposto para te galardoar e te abençoar, você vê o lugar certo, porque Deus tem uma palavra para você. Ele mandou este salmo aqui para falar para você. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. A palavra que o salmista usou, me refugio, é quando a tempestade está maior do que a nossa força. É quando as ondas estão maiores do que o nosso próprio tamanho. E quando o gigante, que é o problema que está na nossa frente, ele tem uma fortaleza tão grande que parece que ele não vai tombar. Ao invés do gigante tombar, quem tomba somos nós na fraqueza. Mas glória a Deus, porque o Senhor diz, Paulo declarou, e se gloriava o quê? Nas suas fraquezas. Aleluia. Porque é nas nossas fraquezas que Deus aperfeiçoou o seu poder. Excelente é a palavra de Deus. E ele veio com uma palavra de ouro para destacar em letras sólidas, para que você não esqueça o que ele tem a decretar sobre a sua vida hoje. Aquebrante o seu coração e se achegue diante de Deus, porque ele tem um banquete para você. Se a tua circunstância que você está vivendo, o teu caminhar, é um momento que você já trilhou todos os caminhos para você receber uma bênção gloriosa de Deus, e você até o momento não recebeu nada, tá? Até Deus está um pouco em silêncio por você. E aonde você foi, você pediu socorro, ninguém te deu ouvido ou até disseram assim para você.
Tá bom, eu vou ler com calma e depois eu te dou uma resposta. E passou o tempo, e ninguém ligou, e ninguém se preocupou com o que você realmente estava necessitado. Mas eu quero dizer que se o homem não se preocupa, é ditosa a palavra de Deus. Maldito é o homem que confia em outro homem. Mas bendito é o homem que confia no seu Senhor. E que se o homem não ouviu, não quis te socorrer e não estendeu a mão, o Senhor vem com a sua mão poderosa e estende hoje sobre você. Deus, Ele tem uma obra maravilhosa para realizar e Ele vai realizar custe o que custar. Ele não depende do homem, Ele não depende do tempo, Ele não depende de nada. Deus não depende. Ele quer a tua disposição. Ele é o dono do tempo e Ele é o dono do homem. E Deus está bradando aqui para falar com vocês a respeito de portas. Deus quer dar mais uma oportunidade aqui e abrir portas. E quando eu estava intercedendo pela pregação, o Senhor ministrava: eu abro portas até onde não tem parede. Se você crer, você vai receber, porque vai vir um sobrenatural sobre a tua vida. O que não existia, vai existir. Eu não sei se alguém tem empresas aqui que faz concorrência. Concorrência é concorrência de escolher as empresas, as que fazem o melhor orçamento para ser aprovado ou não. É. Mas se tem aqui, você pode escrever o que Deus está falando. Amém. Glória a Deus, aleluia. Não compre ninguém para aprovar o teu projeto. Pegue esse projeto e coloque na mão de Deus, porque é Ele que vai abrir esta porta aonde não tem parede. Através deste projeto, Deus vai colocar uma oportunidade novamente na sua mão. Porque Ele é fiel. Você pode ter sido infiel com o Senhor, mas Ele não. Ele continua o mesmo. Ele é fiel. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Fiel. Não esqueça. Deus é fiel. Diga o Senhor: tu és o meu Senhor. Outro bem eu não possuo, senão somente a ti. Não tenho eu, Senhor, conhecimento dentro do governo. Não tenho eu, Senhor, conhecimento nas empresas do distrito. Não tenho eu, Senhor, conhecimento dentro da prefeitura. Não tenho eu, Senhor, um currículo ilibado, respeitado e honrado. Não tenho eu, Senhor, curso universitário. Não tenho eu, Senhor, ainda o meu 2º grau concluído. Ou seja, Senhor, miserável homem que sou, quem irá me socorrer para que eu possa ver as portas abertas? Eis, Senhor, que a minha confiança e a minha esperança está em Ti. Aleluia. Tenho eu colocado a minha confiança e depositado a minha vida aos Teus pés. E quando você deposita a sua confiança e deposita realmente com fé nas mãos do Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais por você o que ninguém pode fazer. Você crê que Deus pode fechar o coração do homem para não te abençoar? Glória a Deus. Você crê que Deus coloca uma dura cerviz assim para te provar e até para te ser um pouco humilhado? Porque é na humilhação que Deus prova. Ele diz que os humilhados serão exaltados. E quando tem muita soberba no coração do homem, muita prepotência, ele passa por essas caminhadas aí, para reconhecer que a prepotência e a arrogância não vai levar ele a lugar nenhum. Aí ele reconhece quem é o poderoso aqui, é o grande Senhor Jeová. Aleluia.
O Deus, o Senhor das guerras, que nunca perdeu nenhuma batalha. E eu sou pó e cinza e necessito. E o próprio salmista disse: outro bem, Senhor, eu não possuo. Não tenho ouro nem prata. Não tenho uma conta bancária avantajada. Não tenho herança para dar à minha prometida. Quero casar tanto, mas eu não tenho um centavo para comprar o enxoval da minha esposa. Quero tanto ter uma casa, mas as minhas rendas são pouquíssimas e eu não tenho condições de receber uma aprovação. Tudo Deus está falando aqui. É tanta coisa impossível que está diante de você, que você tem sentido o próprio fracasso de pessoa. Até quando a minha vida vai ser assim, Deus? Até quando eu vou me sujeitar a ser humilhada? Porque eu preciso de um teto para estar ali morando, porque eu preciso de um emprego, e quando eu chego ali na empresa, as pessoas só sabem me humilhar. E quando eu preciso de um teto para morar dentro da minha casa, até os próprios da minha casa invadem o meu coração e me humilham de tal forma. Tu precisa dessa casa para morar, tu não tem outro lugar. Até quando, Senhor, eu vou ficar assim envergonhada? Até quando, Senhor, eu vou depender de A, B ou C, até para comprar ou para pegar um ônibus? Eu preciso de um centavo para pegar um ônibus, eu não tenho. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, eu vou estar assim nesta caminhada? Deus responde para você: o que é possível ao homem, o homem deve realizar. Mas o que é impossível para você, somente Deus pode realizar por você. Se nós estamos passando por vales de humilhação, exalte a Deus. Glorifique a Deus. Porque vem exaltação da parte de Deus sobre a sua vida. Deus vai fazer o sobrenatural e vai mostrar que essa tempestade é para moldar esse caquinho de barro que é você. Que às vezes se julga tão importante, que às vezes se acha tão o tal. Esse caquinho de barro se transforma em uma argila e se encontra nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e Ele olha assim e diz: barro, até quando tu vais querer me comandar? Não sabes que eu sou o teu Deus, que eu sou o teu Senhor? E que tu não podes dar direção para que eu venha te abençoar? Mas barro, eu digo para ti que tu tens que entender que quem manda em ti sou eu. A esse barro diz assim: eu não vou, eu não faço, eu não quero, eu vou quando eu quiser. Nós somos tão impotentes, nós não temos poder para nada. Mas nós queremos inúmeras vezes traçar os nossos caminhos e queremos que Deus venha abençoar. E Deus não está nesse tipo de coração, de vida. Porque Ele é que tem que estar no comando. Porque Ele sabe o que é melhor para você e o que é melhor para mim. Eu estava hoje na escola bíblica. Estamos já da quarta aula para batismo. E o Senhor disse: não dá mais aquele leitinho para eles, não. Dá uma ferramenta, um alimento mais forte. Porque esse povo que está aí, eu vou preparar. Eu estou dando um alimentinho mais forte, assim, né? Eles estão entendendo, graças a Deus. E me veio um testemunho no final. O casal me procurou e disse: nós temos uma bênção para contar para a senhora. Porque há tempos atrás, ela não tinha emprego, ela era enfermeira e não tinha nada. Andava de um lado para o outro. Fez a faculdade, se formou, fez a pós-graduação e nada, o currículo zero. Deus disse: descansa, porque sou eu que vou abrir porta. Abriu porta, ela está no grande hospital com... ela está lá. E gerenciando todo o hospital. Eles querendo casar, o casal querendo casar, juntaram uma pequena poupancinha e compraram um apartamento humilde. E o Senhor disse:
Ainda não era este apartamento.